Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Professor Tarcísio. Eu quero pedir para vocês darem um like, tá? Se inscreverem no canal, vamos lá, se inscrevam no canal. E se gostarem, tá? Se vocês sabem também de pessoas que possam gostar desses conteúdos, eu peço para vocês que compartilhem o vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar desse tema aqui. Desenvolvimento tecnológico e econômico. E esses dois caminham juntos. Você sabe que uma das críticas que se faz para o Brasil, especialmente na área que eu atuo mais, que é o agronegócio, que nós somos somente exportadores de commodities. E que se o Brasil pudesse trabalhar um pouco mais com essas matérias-primas e aí exportar produtos mais elaborados, ou aquele antigo chavão, né, mais valores agregados nessas mercadorias, nós poderíamos ter um lucro muito maior. Então, muito mais dinheiro ali, né, que você vai embutindo tecnologia, trabalho, transformação, industrialização naquela matéria-prima, vai deixando um produto, né, semi-acabado ou produtos acabados e, consequentemente, óbvio que o valor, né, que você vai receber por aquela exportação é muito maior. Isso está correto. Mas nós carregamos uma espécie de uma síndrome no Brasil. Porque há movimentos que iniciam esse processo de industrialização, ou seja, para termos um desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, a gente melhorar o nosso desenvolvimento econômico, mas acontece alguma coisa, mudanças políticas, até lógico, mudanças sobre as quais nós não temos controle, né, sobre mudanças geopolíticas e econômicas do mundo, e o Brasil acaba sempre voltando, né? Caminha lá um passo, dois, volta dois, três. Por exemplo, agora nesse período, né, que nós passamos lá nos governos Lula e uma parte do governo Dilma, nós tivemos sim um período de bonança, de crescimento, né? E por que isso, esse crescimento? Justamente por causa das commodities, né? E em grande parte as commodities agrícolas. Mas e a industrialização? Pois é, a industrialização ela diminuiu no país. E avanço tecnológico? Alguma coisa. Se você olhar para o agronegócio, sim, a gente teve até alguma evolução razoável. Mas evolução em qual sentido? Evolução para atender aquela produção de commodities para serem exportados, para serem exportadas. Então a gente precisa fazer essa mudança. Só que aí vem um grande problema numa cultura do brasileiro. Essa cultura de achar que tudo tem que vir do Estado, né? Vocês podem ver essa relação, que inclusive se mantém com os personagens políticos, né? Principalmente presidentes. Nós temos esse pessoal com uma visão mais à esquerda, direito deles ter essa visão, e criam uma verdadeira idolatria em relação ao ex-presidente Lula. E agora nós estamos vivendo o pessoal que tem uma visão mais à direita, mais à conservadora, e que também cria uma visão, né, como se o Bolsonaro fosse o verdadeiro salvador da pátria. Bom, o difícil é dizer, porque nós vamos deixar aí, segundo alguns analistas, né, 60% da população triste, né, porque dizem os analistas que Lula sempre vai ter lá os seus 30% de voto e que Bolsonaro vai ter os seus 30%. Então eu vou deixar 60% da população triste, né? Eles não são salvadores, não são ídolos e também não são mitos, tá? Então o brasileiro tem que aprender a despertar mais, né, nele essa autonomia de buscar essas soluções. E existem alguns caminhos para a gente melhorar esse desenvolvimento econômico. Sabe qual que é um deles? É o seguinte: quando você fala de desenvolvimento tecnológico, tá, e junto trazendo um maior desenvolvimento econômico, você precisa ter uma relação, precisa ter um diálogo, né? Precisa ter um movimento sinérgico de que um vai abastecendo o outro entre o setor que produz conhecimento, o setor que faz a pesquisa, que traz a novidade, que é aquele cara que se especializa nisso, ele para isso, ele se prepara a vida dele para ser o cientista, o criador das ideias, o que vai descobrir.
E o outro setor é aquele que vai produzir. E no Brasil nós vivemos o quê? Descolados. Né? Empresários, empreendedores são descolados do mundo acadêmico, dessa possibilidade de unir, né, recursos aqui por parte dos empresários, experiência, né, capacidade de produção, visão de mercado, uma necessidade. Né? Às vezes eles têm uma coisa ali muito boa, mas uma pequena melhoria num dos processos, ou num dos equipamentos, ou num dos reagentes e pronto. Né? Ele poderia se tornar ali um grande produtor daquilo, virar assim, uma referência mundial naquele tipo de produto. Mas nós estamos descolados aqui dessa academia. Aliás, ao contrário, né? Com essa briga desses 30 aqui com esses 30 aqui, tá até se separando mais ainda esses grupos, né? Porque se mostra as universidades brasileiras como se fossem assim, né, um monte de professores que não trabalham, não ensinam, um monte de aluno que não estuda, e isso não é bem verdade, né? Tanto que os próprios filhos desses empresários aqui, sim, buscam formação nessas universidades, inclusive nas públicas, nas estaduais, nas federais. Então a gente tem que começar a romper esse preconceito, tá? Nós temos que buscar mais isso. Aí alguns podem dizer, não, isso é para grandes empresas, né? Grandes empresas que mexem com o setor químico, farmacêutico. Mentira, gente. A resposta, lógico que não é isso. Nós podemos sim unir demandas de pequenos produtores com universidades. E olha que as universidades cresceram no Brasil. É lógico que, com capacidade de se dedicar à pesquisa, com professores que tenham mais experiência em pesquisa, mais tempo inclusive para atuar em pesquisa, são as públicas. Mas nós temos também universidades privadas que são excelência em pesquisa. Ah, e qual que é a melhor então? Vamos investir mais em universidade pública ou privada? Bom, os dois casos têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, na privada, uma vantagem é que ela é mais rápida. Então, quando o empresário chega com uma demanda, rapidamente alguém pode assumir aquela pesquisa e direcionar já para aquilo que ele quer, o que ele precisa. Mas, por sua vez, também, as privadas não são as que têm os maiores investimentos em laboratórios. Não tem a maior equipe dedicada à pesquisa. Infelizmente, né, principalmente quando você trabalha com os centros universitários, o que eles mantêm de pesquisa é só para poder fazer frente às exigências do MEC e poder ter esse status, né, de centro universitário, para ter lá a autonomia da criação dos cursos e algumas vantagens ali burocráticas que eles têm. Então ela tem mais agilidade, mas por sua vez ela tem menor capacidade de investir e uma menor estabilidade. Porque muitas vezes o que aquela empresa precisa, ou aquele setor empresarial precisa, é uma pesquisa de longo prazo. Aí nesse caso a universidade pública tem as suas vantagens. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de investimento em equipamentos muito maior, né? Você vai pegar universidades que são muito bem equipadas. E eu não estou falando só, né, gente, de Unicamp, USP, não, mesmo no interior, né, em cidades menores. Hoje nós temos estruturas capazes de desenvolver pesquisa e também com essa questão da formação de redes hoje, né, redes nacionais e internacionais. Quando uma determinada parte da pesquisa não é possível ser efetuada naquele campus, nada impede do pesquisador conduzi-la numa outra universidade que tem estrutura ou até mesmo em outro país. Porque hoje se trabalha muito em rede. E todas as universidades, mesmo essas mega universidades, né, Estados Unidos, China, Alemanha, elas têm interesse e também são capazes de aportar pesquisadores e recursos para formar essas parcerias. Porque eles também estão de olho nesse desenvolvimento tecnológico. Eles também podem ganhar dinheiro aqui no Brasil com isso. E eles até desejam isso, né? Não só que ocorra essa venda de commodities, porque é um outro mercado que se abre para eles também. Além dessas vantagens, é lógico que o setor público, você sabe que ele é mais burocrático, né? Nós,
na universidade pública, a gente para mexer qualquer coisinha tem que preencher uma infinidade de papéis, né? Então às vezes isso espanta um pouco o empresário quando ele chega lá, porque ele está acostumado com aquela agilidade, principalmente um empresário médio e pequeno, ele vai ficar espantado com o universo de burocracia que a gente enfrenta. Mas é possível, tá? E outro conselho que eu dou aqui é que se você é um pequeno produtor, você pode se aproximar, né, um pequeno empresário, um pequeno produtor, você pode também se aproximar das universidades através do quê? De associações, de cooperativas, a própria associação, né? Você tem lá cidades que têm associação comercial, algumas têm associação comercial de produtores rurais, tem a sociedade rural. As cidades um pouco maiores, né, chegam a ter ali associações específicas de empresários de um determinado setor da indústria. E vocês podem apresentar essas demandas dentro da universidade. E pode ser que você consiga então desenvolver um projeto e atender às suas necessidades para tornar você um empresário melhor. Tá? E outra coisa interessante, e aí eu gostaria de falar aqui da nossa cidade de Umuarama e parabenizar a nossa cidade pelo esforço, né, que todo um conjunto de pessoas, de entidades está tendo para criar ali a incubadora e o parque tecnológico. Então uma outra forma também do empresário, e aí não só empresário, mas aquele que pensa ser empresário, são as incubadoras e futuramente o parque tecnológico. Vai ser uma estrutura muito mais complexa. E aí então a comunidade acadêmica, sim, teve participação de empresários, se reuniram e com uma demonstração, né, de força, de apoio, de interesse do Poder Executivo Municipal, nós estamos aí muito próximos de dar um bom passo no que a gente pode dizer, né, em evolução de uma incubadora. Porque aqui em Umuarama já existia incubadora, já foram outros administradores que criaram, mas agora, né, o poder executivo, né, municipal e empresários e a comunidade acadêmica que cresceu, né, lembrando, cresceu o campus da Universidade Estadual, chegou o campus do Instituto Federal, né, nós temos uma grande universidade privada com pesquisadores, nós temos também outras instituições privadas crescendo, se preparando, não só na cidade como na região. Então a comunidade acadêmica aqui também se diversificou. E esse ambiente, né, e esse esforço do Poder Executivo Municipal está propiciando aí para a gente dar um grande passo nessa incubadora. E óbvio, a primeira vai ser uma incubadora de tecnologia e no futuro próximo ter aí uma coisa muito mais ampla que vai ser o Parque Tecnológico. E quando, tá, esses espaços, né, de ciência, tecnologia e inovação vão até se acostumando com essa expressão, né? Porque não vai ser só meramente incubadora ou incubadoras. Então nós vamos ter espaços de ciência, tecnologia e inovação aqui no Umuarama. Então vai propiciar uma proximidade muito maior entre essa comunidade que pensa, que pesquisa, que ensina, e entre aqueles que querem se tornar empreendedores ou já são empreendedores e querem modernizar, querem crescer. Então isso vai abrir muitos espaços. E eu peço para você, divulgue esse vídeo aqui em Umuarama, tá, pessoal? Se tiverem, né, alguma pergunta para fazer, podem conversar comigo, né? Meu e-mail fica aí nos outros vídeos, tá? E vamos divulgar essa ideia, vamos fazer a nossa cidade, fazer a nossa região crescer. Valeu, um abraço para vocês.